Olá, aqui é o professor Rogério. Vamos continuar o curso de endocrinologia clínica, aprendendo com casos clínicos. Sou endocrinologista e aqui está a minha parte curricular disponível na plataforma Lattes do CNPq. O nosso curso tem uma estratégia de dividir os casos por grupos. Aqui nós temos todos os grupos, 10 grupos que nós definimos. E hoje nós vamos trazer um caso de tireoide. É o caso número 2 do grupo tireoide. E aqui a gente classifica o nível de dificuldade do caso. Vamos classificá-lo aí como nível 4. Os objetivos principais desse caso é saber interpretar os exames laboratoriais do eixo tireotrófico e identificar indícios de resistência aos hormônios tireoidianos. E entender o follow-up clínico laboratorial desses casos. Trata-se de um adolescente que inicialmente veio à consulta com 11 anos, portador de diabetes tipo 1, com alteração da função tireoidiana associada a déficit de atenção e aprendizado. Na época, ele fazia uso de múltiplas doses de insulina e asparte, tinha um controle glicêmico com a glicemia de jejum de 186 e uma hemoglobina 1C de 7,8, e nesta ocasião, o objetivo principal da consulta, na verdade, era a instalação da bomba de infusão contínua de insulina. Ele foi modificado o esquema dele para o esquema tradicional da bomba, que é utilizar aí um basal em torno de 0,6 unidade por hora, e modificando conforme alguns horários da madrugada, além de ensiná-lo a contar carboidrato e fazer os bolos pré-refeições para correções rápidas. Mas isso aí nós teremos uma aula justamente para falar sobre migração entre a terapia convencional e a terapia com bomba de infusão de insulina na aula de diabetes tipo 1. Esse adolescente posteriormente também foi seguido aos 14 anos e 15 anos. E aqui nós temos a avaliação de crescimento dele, 152, 177, 179. Ou seja, nada de comprometimento nem estatural e principalmente um ganho de peso depois de mudanças do estilo de vida e a bomba de infusão de insulina. Mas sempre que observamos na consulta era uma dificuldade de aprendizado e atenção ao longo de toda a sua vida estudantil. E tinha essa história de que tinha sempre exames tireoidianos alterados, mas nunca com uma definição etiológica e o que realmente estaria acontecendo com os exames alterados dele. Então essa aqui nós trazemos uma tabela da evolução laboratorial pregressa, quando ele compareceu à primeira consulta. Então tinha exames de 2010, 2013, 2014 e 2014. O que nós observamos nesse exame? Um TSH, está aqui o valor de referência de 0,4 a 4,0, ele inicialmente normal, posteriormente elevado, depois normal e elevado, ou seja, a tendência normal ou na borda superior ou ultrapassando. Os níveis de T4 livre, que tem como referência 0,8 a 1,9 nanograma por decilitro, em 3 das 4 ocasiões estava muito elevado, 3,9, 3,3, 4,0. Em algumas das ocasiões, 2 delas, foram dosadas também o T3 livre, que o normal 4,2 a 8,1 picomol por litro. Aqui estava 23 e 17. Então o que a gente observa nesse eixo tireotrófico? Nós observamos tudo alto. Todas as coletas têm uma associação TSH alto com T4 livre alto com T3 livre alto. Curiosamente, vamos investigar o perfil autoimune deste paciente. Os anticorpos antitireoperoxidases, antireoglobulina negativa e um TRAb negativo. Então não se tratava de uma doença autoimune num portador de pacientes com déficit de atenção e aprendizado com todas as taxas hormonais elevadas. Então isso chama a atenção a resistência ao hormônio tireoidiano. Então, o eixo tireoidiano simples, ou o padrão de resposta normal, ou o padrão wild type, é que o TRH hipotalâmico estimule a tireoide, a hipófise a produzir o TSH, que estimula a tireoide a produzir T4 e T3.
O T4, através da 5' da iodinase, é convertido em T3 e o T3 é o hormônio periférico que vai desencadear a ação celular e também vai ser responsável por um feedback negativo na pituitária e no hipotálamo. Na resistência ao hormônio tireoidiano, esse hormônio tireoidiano ele não é identificado na periferia, ou seja, o seu receptor não o entende, bem como ao estabelecer feedback na pituitária e no hipotálamo, também não é identificado. Então o raciocínio é simples, você sintetiza o hormônio tireoidiano que não tem atividade hormonal. E você tenta avisar a hipófise, mas não consegue porque a hipófise, através do seu receptor, não reconhece o TSH, o T3 livre. Diante disso, tanto o TRH quanto o TSH tendem a se estimular, convictos de que não tem hormônio tireoidiano circulante, estimulam ainda mais a tireoide a produzir hormônio tireoidiano, que tem uma função normal, ou seja, toda a parte de organogênese tireoidiana está pronta para sintetizar o hormônio tireoidiano. Aí você vai aumentar o hormônio tireoidiano até chegar a um nível de equilíbrio com o TRH e o TSH. Então você encontra o clássico aumento de T3 e T4 livre no exame e o TSH não suprimido, como é o habitual nas causas de tireotoxicose. Esse é o padrão tradicional de resistência ao hormônio tireoidiano, que é a forma periférica, ou total, que hipófise e periferia não responde ao T3, portanto, um quadro clínico de hipotireoidismo. Existe uma forma bem mais rara, porque essa situação clínica de resistência já é rara. Imagine você ter uma forma central de resistência ao hormônio tireoidiano, em que o tecido periférico responde ao hormônio tireoidiano, mas a hipófise não, ou seja, não identifica a supressibilidade do hormônio tireoidiano na periferia. Com isso, a pituitária sintetiza mais TSH, que diante de uma tireoide normal aumenta a produção de hormônio tireoidiano. Isso vai levar a uma tireotoxicose com hiperfunção. Nesse caso, uma apresentação clínica de hipertireoidismo. Entendendo um pouco desse diagnóstico, como funciona o receptor do hormônio do TSH? O TSH é um hormônio de membrana citoplasmática que ele possui 7 alças de intracelular, intramembranosa, de membrana citoplasmática. Existe uma porção amino-terminal e uma porção carboxy-terminal. Então, quem estimula o receptor do TSH, obviamente, é o TSH nessa porção extracelular. E pode até, em situações adversas, como na mole datiforme ou corocarcinoma na gestação, um aumento exagerado do beta-HCG ter atividade, uma vez que é um hormônio parecido com o TSH glicoproteico que estimula o seu receptor a ter uma resposta celular. Então, isso é a primeira via de estímulo. O TSH chega lá na tireoide, estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. Mas não é aqui o motivo ou o problema da resistência. Mais na frente, a tireoide produzindo T4, T3 e o T4 sendo convertido em T3, você terá o T3 entrando na membrana citoplasmática. E aqui nós já temos um hormônio de mecanismo de ação nuclear, ou seja, não de membrana citoplasmática como o TSH. O T3 vai se ligar ao receptor do hormônio tireoidiano e esse, através de outro ligante, ser reconhecido por porções no DNA responsível a esse complexo ligante, fazendo com que os genes responsivos aos hormônios tireoidianos tenham expressão clínica, que, de um modo geral, praticamente todos os tecidos têm receptor do hormônio tireoidiano, daí a importância clínica dos hormônios tireoidianos e entender também por que os quadros de hipo ou hipertireoidismo têm manifestações sistêmicas. Então, onde você tem receptor, em teoria você tem possibilidade de mutação. E na maioria dos receptores, as mutações inativadoras são bem mais frequentes do que as mutações ativadoras. Tá? Então, só revisando um pouco de mecanismo
de ação celular. Aqui a subunidade alfa da proteína GS, que é o elemento responsivo dos hormônios de membrana citoplasmática, que levam à produção de AMP5, podem ter mutação, né, ativadora, como é a síndrome de McKinney-O'Brien. Nesse caso, você tem excessos, né, de ação do hormônio LH com puberdade precoce, do GH com gigantismo e acromegalia e do TSH com tirotoxicose. Nesse caso aqui do T3, nós teremos, né, as mutações inativadoras. Então, essa resposta reduzida dos tecidos altos por mutações dos receptores é o que, no caso aqui da tireoide, leva à resistência ao hormônio tiroidiano. Existem dois receptores de hormônio tiroidiano, o receptor alfa e o receptor beta, que estão localizados, o gene desses receptores, nos cromossomos 17 e 3, respectivamente. Mas, do ponto de vista molecular, somente o receptor beta tem descrições na literatura de mutações e também de maior atividade. Não é descrito a atividade do receptor alfa em relação à ação dos hormônios tiroidianos. A resistência foi primeiramente descrita em 1967 por esses três autores. Então aqui nós temos as formas, né, isoformas dos receptores alfa e beta, né, quais, né, têm a habilidade de ligar ao T3 e a expressão tecidual deles. Observamos que há nos diferentes receptores sempre pelo menos essas 4 porções, a porção aminoterminal em azul, essa porção carboxiterminal em verde e as porções C e D, que nós vamos detalhar um pouquinho mais aqui nessa figura. Então, essas 4 porções, que chama AF1, DNA Binding Domain, a região do hinge e o domínio de ligação do ligante, são os 4 pontos mais importantes do receptor. Aqui nós temos a numeração dos exos que codificam cada uma dessas regiões e nós observamos que nas regiões 1, 2 e 3, que são as regiões de exon 7, 8 ou 9 ou 10, respectivamente, nós temos as descrições das principais mutações, né, desse gene, que ficam principalmente na região do domínio de ligação ao hormônio tiroidiano. Está aqui o desenho dele mostrando que aqui é onde você liga. Então essas regiões são chamadas hotspot, ou seja, regiões de maior probabilidade de encontrar mutação. Então, nesse nosso caso, em parceria com a Universidade de São Paulo, Unifesp, foi encaminhado o material para análise molecular e o paciente apresentava no códon 349 uma substituição da valina por metionina, que é uma mutação clássica nessa região 2 de hotspot no exon 9, que substituía uma guanina por uma adenina na posição 1045. Então, confirmado aqui pelo estudo molecular a mutação clássica em região de hotspot classe 2 do gene do receptor do hormônio tiroidiano, o receptor beta. Então, geralmente quem tem mutação nesse receptor tem um quadro típico de hipotiroidismo, com baixa estatura, bócio, maturação esquelética retardada, déficit de atenção, déficit auditivo e taquicardia e fraca resposta metabólica aos hormônios tiroidianos. Então, no nosso caso, não temos nada relacionado à baixa estatura, né? O portador tinha tireoide de tamanho normal, não houve maturação esquelética retardada, tinha déficit de atenção, não tinha déficit auditivo, não tinha quadro de taquicardia, e ele tinha apesar de, né, funcionalmente pouca resposta, mas do ponto de vista neuromuscular, uma resposta efetiva com ganho progressivo de massa muscular à atividade física. Então, nosso caso descreve uma mutação onde o quadro clínico não é o tradicional, ou seja, cada mutação tem a sua expressão clínica, de um modo geral a expressão clínica que está descrita aqui é da maioria das mutações, mas a gente passa a estabelecer uma correlação entre o genótipo e o fenótipo da nossa mutação descrita, que é a V349M. No caso aqui, o portador só tinha um quadro de déficit de aprendizado, né? Não tinha as outras manifestações descritas aí. O objetivo de tratar é tentar melhorar os sintomas. Esse paciente chegou a fazer tratamento
específico, com Ritalina com resposta parcial. E a reposição dos hormônios tiroidianos nem sempre traz a resposta almejada clinicamente. Mas nesse caso foi ajustada a dose de L-tiroxina de 25 a 50 microgramas até normalização do TSH. Essa tem sido a conduta mais sugerida entre as diferentes fontes bibliográficas. Então, em conclusão, é um caso de resistência ao hormônio tiroidiano, que é uma condição rara, principalmente, você ter um caso associado com diabetes tipo 1, mais raro ainda, em um portador de bomba de função de insulina que vinha com os hormônios T3 e T4 elevados sem um diagnóstico definido e sem um estudo molecular prévio. Não tinha bócio e tinha anticorpos tiroidianos negativos. Predominavam a clínica de hipotiroidismo, principalmente da parte de atenção e aprendizado, e essas alterações hormonais. E foi confirmado a mutação na região de hotspot tipo 2, no exon 9, demonstrando realmente se tratar de uma resistência ao hormônio tiroidiano. Aqui nossas referências, usadas como base para essa apresentação. Qualquer dúvida, é só mandar as perguntas e o que a gente puder responder, a gente vai tirando. Então, apesar de ser um caso de, vamos dizer, pouca aplicação clínica em relação à frequência da doença, por outro lado, é um caso clínico que nos ensina muito sobre mecanismo molecular da ação do TSH, do hormônio tiroidiano, do feedback entre os hormônios tiroidianos e o hormônio hipotálamo hipofisário, o que nos leva a um grande aprendizado. Então, qualquer coisa, aqui são o e-mail, telefone e endereço de contato, caso queiram tirar qualquer dúvida. Obrigado.